7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que Bom dia, meus queridos. Dia 3 de abril de 2024. Seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. Esse encontro diário, né, da Igreja do Senhor, de forma virtual, mas que nos ajuda a se conectar com o Senhor, se conectar com a Palavra de Deus. E eu te convido a iniciar esse encontro, esse momento, orando ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Nós agradecemos por cada irmão, cada irmã que está conectado. Agradecemos pela nossa igreja que se reúne diariamente, ainda que de forma virtual, mas que cada casa, cada pessoa que assiste, Senhor Deus, ao vivo ou em outro momento, Senhor Deus, possa ser sempre edificada, Senhor Deus, que através dessa programação diária, Pai, realmente a nossa igreja seja a cada dia, Pai, edificada, abençoada para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Fala conosco nessa manhã, toca os nossos corações, Pai, através do louvor, da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Estamos numa temporada aí, dando também uma repaginada aí no Café com Cristo e vamos ter esse nosso tempo de louvor ao nosso Deus e em breve a gente volta com a nossa devocional. Quebrantado, nós estamos quebrantados na presença do Senhor e alegres,
para dançar na presença dEle. Aleluia. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Merecida vida, de graça recebi, sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, e mais agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem poderosa da cruz, né, que foi celebrada nesse último domingo aí através da Páscoa, e que sempre tem lugar garantido aí na nossa vida, né? Meus queridos, ontem, dia 2 de abril,
tem uma data comemorativa, né? Uma data de conscientização, né? O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E uma coisa que eu acho muito interessante na Igreja Metodista é que a igreja é antenada, né, nessas pautas, né? E lá no site da Igreja Metodista Nacional, né, metodista.org.br, tem todo um material lá orientando as igrejas a fazer a conscientização sobre o autismo, culto temático e coisas do tipo, né? E você pode entrar lá e conferir depois. E eu queria aproveitar esse momento, acho que o Café com Cristo, por ser uma programação diária, é um momento interessante para a gente falar sobre temas diferentes, né, do dia a dia, que a gente já às vezes fala com mais frequência, né? E eu tenho esse lugar de fala, né, vamos dizer assim, porque o meu filho, o Gustavo, né, meu filho Gustavo tem 5 anos e ele foi diagnosticado, né, dentro do transtorno do espectro autista, né? E, e a gente tem vivido, né, essa realidade aí de forma intensa, né, de conhecer mais o que é, o que não é, e quebrar preconceitos, e se informar mais, saber também das potencialidades, né? E como isso é importante, porque a gente fica mais aberto, né, para acolher o outro, a gente fica com menos medo também se essa situação estiver acontecendo aí na nossa casa. Então é muito importante a gente ter informação, né? Informação quase sempre ajuda, não é verdade? Então, João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, tem um registro, né, de algumas pessoas que questionaram a Jesus a respeito de uma pessoa que tinha uma deficiência, né? João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele e nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amém. Então é muito importante para nós, né, queridos, estarmos antenados como igreja a respeito do que tem sido descoberto, né, sobre o autismo e sobre, né, enfim, tipos de deficiências ou enfermidades variadas, porque ajuda a gente a não cometer gafes como essa, né, de associar, né, o autismo com pecado, né, com o erro dos pais, ou não é isso, né? O autismo não é considerado nenhuma enfermidade, né? É considerado como um transtorno. É algo que prejudica ali a, o desenvolvimento da pessoa, né? Traz algum prejuízo para o indivíduo, mas que não é nem considerado uma enfermidade, é uma formação diferente, né, do cérebro. Mas então o autismo está entrando cada vez mais em evidência, né? Isso tem sido cada vez mais falado. Os dados atualizados aí de 2023 mostram que uma em cada 36 crianças é autista. Então, 78 milhões de pessoas no mundo estão com esse diagnóstico. Então, é um tema que está ficando mais conhecido e que a gente não pode ficar de fora, né, de saber. O autismo tem como definição, né, como os sintomas principais, né, a dificuldade na comunicação social ou os padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses ou de atividades. Então, essas são as duas causas principais. A dificuldade da comunicação social, né, ela pode talvez ter um aspecto até muito prático, porque alguns autistas que estão mais comprometidos no desenvolvimento, né, pode nem desenvolver a fala, né? Inclusive, no Gustavo, uma das coisas que chamou mais atenção a gente lá no começo para a gente buscar a intervenção
foi o atraso dele na fala. Ele começou a falar só com 2 anos e meio, atrasou, né, na fala. Então, às vezes, essa capacidade de se expressar de forma, de construir mesmo, né, as palavras, mas a dificuldade de se relacionar mesmo, né, e às vezes eu pelo menos sempre tive esse entendimento, essa imagem do autista sempre como uma pessoa totalmente isolada, que não quer se comunicar com ninguém, que, né, enfim, fica ali sozinho e não gosta das pessoas. Assim, exagerando um pouco, mas era uma ideia mais ou menos que eu tinha e que eu acho que é uma ideia que muitas pessoas têm também. Mas não é só isso, né? Igual muitas pessoas não entendem o diagnóstico do Gustavo exatamente por isso. Fala, nossa, mas o Gustavo é tão simpático, ele conversa tanto, ele sorri, ele puxa assunto com a gente, não sei o quê. E é verdade. O Gustavo é extremamente comunicativo, sociável, puxa assunto muito com as pessoas, né? Mas ele tem uma grande dificuldade na comunicação social, especialmente com crianças, né? E o outro sintoma, que é esse padrão repetitivo, tá ligado com a dificuldade na comunicação social do Gustavo, porque ele tem alguns interesses, coisas que ele gosta muito. Gosta de perguntar o nome completo das pessoas, gosta de perguntar onde que as pessoas moram, gosta de falar sobre algum livro, alguma música que ele conhece, ou gosta de pedir para ver a foto lá no WhatsApp, a pessoa mostra, ele pergunta onde que a pessoa está na foto. Então ele tem ali um roteirozinho que ele segue com os adultos e os adultos seguem aquele roteiro, né? Porque geralmente um adulto fica feliz quando uma criança te aborda, né? E que bonitinho, que gracinha. E maravilha, né? Que bom que todo mundo geralmente dá atenção ao Gustavo e a gente fica feliz com isso, é claro, né? Mas quando o assunto foge um pouquinho daquele roteiro, ele tem muita dificuldade de acompanhar, né? E as crianças, elas não seguem aquele roteiro. Se a criança se o Gustavo chegar e perguntar, como é que é o seu nome completo? A criança às vezes vai responder ali e puf, já foi, saiu correndo, não quer saber de ficar seguindo ali os assuntos que às vezes interessam mais ao Gustavo. Então, o Gustavo tem muita autonomia, muita independência em muitas coisas, mas nessa área de relacionar com outras crianças, ele depende muito de ajuda. Se a gente deixar ele com outras crianças sozinho, ele vai ter a tendência de, às vezes, brincar mais sozinho, ou ficar ali cantando, fazendo alguma coisa que ele se interessa, ao invés de se aproximar e conseguir entender as regras dos jogos, como é que é o pique, como é que é o futebol, aí como é que reveza, cada hora vai um fala, depois espera, como é que espera a sua vez na fila. São coisas que ainda são difíceis, né, para ele entender. Então, existe esses diferentes níveis, né, de autonomia, de independência, de habilidades. Antigamente chamava de intensidade leve, moderada e severa. E aí, hoje em dia, é chamado de nível de suporte 1, 2 ou 3, né? Quer dizer, a pessoa de nível de suporte 1 é a pessoa que precisa de pouca ajuda, né, externa, que tem um bom nível de autonomia. Mas também tem o nível de suporte 3, que são pessoas muito comprometidas, realmente, né, que não conseguem fazer praticamente nada sozinho, às vezes não conseguem nem falar, tem essas características aí repetitivas, muito intensas, às vezes de rodar ou de gritar, ou, enfim, que fica um comportamento mais desafiador, né, em algumas coisas. Então, o Gustavo, para muitas áreas, ele é o nível de suporte 1, ele vai se virar muito bem em muitas coisas aí da vida. Em outras coisas, ele precisa de um empurrãozinho maior nessa área aí da socialização e de se abrir, né? Exatamente também para não ter esses padrões restritos e repetitivos. O autista geralmente, né, tem esse, né,
esse termo que se chama hiperfoco, né? Igual o Gustavo, ele deve saber mais nome de rua do que eu. Nessa altura já da vida, ele gosta de guardar nome de rua, de guardar nome completo, sabe todas as músicas que existem de cor e quem canta a música, sabe os livros dele todo. Muitos deles ele sabe decorado e gosta muito de livro. Já sabe ler, né, que é uma hiperabilidade que ele tem. Ele aprendeu a ler com 3 anos. Mas e alguns outros autistas, né, pode ter focos variados aí, né? Tem, a gente vê nos filmes, a pessoa gosta muito de dinossauro, gosta de pinguim, cisma com alguma coisa e fixa naquilo e vai, né? E esse comportamento repetitivo até mesmo nos comportamentos que é chamado de estereotipia, né? Que é você, às vezes, aquela coisa de que você ficar rodando ou ficar batendo a mãozinha assim, repetição de padrões, até mesmo motores, né? Ficar sempre procurando um lugar para encostar, encosta muito na parede, uma busca por contato ali com coisas o tempo todo, ficar esfregando brinquedo no corpo, mordendo, sempre uma busca sensorial, assim, muito intensa, padrões repetitivos de comportamento e até de fala. Também tem esse termo que chama ecolalia, você às vezes ficar repetindo frases fora de contexto, palavras soltas, assim, né? Ficar falando, no caso do Gustavo, por exemplo, ele fala muito letra de música ou trechos de livro, às vezes descontextualizado. Enfim, são características que ajudam a gente a identificar e sempre lembrando, então, que dessa questão dos diferentes níveis de suporte. Então, às vezes fica difícil de entender realmente, né? Eu também acho que seria até mais fácil se tivesse nomes diferentes para os níveis diferentes, né? Para a gente não colocar tudo no mesmo pacote. Mas é assim que foi estudado, né? Que está sendo diagnosticado, entendido, ensinado, né? Então, às vezes uma pessoa que tem muito pouco comprometimento vai ter o mesmo nome de alguém, o mesmo diagnóstico, né, de alguém que tem um comprometimento bem intenso. Mas aí, queridos, avançando aqui um pouquinho, uma outra coisa, além da definição, né, dos sintomas ali, tem a questão da causa, que também é algo que gera muito problema de entendimento, né? Que o ensinamento é que 97 a 99% é causado por influência genética. Então, é o cérebro mesmo que é formado de uma forma diferente. Então, questão aí hereditária, questão genética, e nasceu assim. E, por isso, então, como eu disse, é chamado de transtorno. Vai ter o prejuízo para o indivíduo, mas não é uma enfermidade, né? Não é uma doença, algo que tem uma causa e algo que tem uma cura. Então, a gente como crente, né, que gosta de cura, gosta de orar por cura, mas tecnicamente, né, não é que seria correto dizer que está orando pela cura do autismo, né? Você pode orar para que aquela criança aumente, né, a sua qualidade de vida, a sua flexibilidade ali, no desenvolvimento do seu cérebro, ter mais independência, mais autonomia, mais relacionamentos e tudo mais. Mas, tecnicamente, não existe esse termo cura, porque não é nem considerado, então, uma enfermidade, mas é um transtorno. E, desta forma, entendendo que é uma formação diferenciada, né? O termo é neurodivergente, não é um neurotípico, né? Um cérebro formado de forma típica, mas é de forma atípica. Então, a gente não pode atribuir isso como culpa dos pais, né? Como culpa na criação. Tá faltando limite nessa criança, tá faltando estimular a criança a se relacionar mais. No começo a gente escutava muito, tem que botar o menino na escola, se botar na escola resolve. Umas coisas que são falas de pessoas que estão tentando ajudar. É claro que ninguém é psiquiatra ou psicólogo ou
neuropediatra, ninguém é obrigado a saber de tudo, a gente fala as coisas, né, que a gente, dentro do conhecimento que a gente tem, né, com o intuito de ajudar, mas às vezes a gente faz comentários precipitados, como se fosse mais simples às vezes do que parece, né? Então não é culpa da criação dos pais, né? Não é falta de oração dos pais, não é possessão demoníaca, né? Não é nada do tipo, mas é, então, um transtorno. E no nosso testemunho pessoal, né, queridos? Dentro dessa questão da conscientização, nós temos esse testemunho de estimular os irmãos e irmãs que de repente estão com alguma criança em casa que estão apresentando aí sintomas, comportamentos que estão causando preocupação, é a busca do diagnóstico precoce. Então, por isso que é importante quebrar os preconceitos, quebrar esses estigmas, quebrar os medos. Ah, minha vida vai acabar se for autismo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Se a gente buscar esse tratamento mais cedo, maior é a chance da criança ser estimulada de uma forma que vai permitir ela ter ganhos na sua comunicação, nos seus relacionamentos, na independência, na autonomia. Então, vencer os preconceitos, vencer os medos. A gente teve o privilégio, o Gustavo teve, a nossa família teve, que a minha esposa, a Selminha, é psicóloga, né? Então, ela, desde os primeiros momentos, ela já estava sempre com esse radar muito ligado, né? E aí o Gustavo demorou para dar tchau, demorou para bater palminha, demorou para ter um contato visual. Ele não olha no meu olho, nem na hora que está amamentando, não está olhando para mim. Teve dificuldades de falar, falou só com 2 anos e meio. Uma série de coisas que foram acendendo alerta. Aí depois, quando colocamos na escola, ele começou a ter essa estereotipia, né? Esse comportamento repetitivo de botar a mão na orelha, ficava muito incomodado com os ruídos. E muitas coisas foram vencidas, né, queridos? Graças a Deus, né? Após o início dos estímulos que a gente começou a fazer com ele, né, na fono, psicóloga e coisas do tipo, o Gustavo tem uma agenda cheia de atividades de terapeutas que ajudam ele no seu desenvolvimento, né? Ele rapidamente começou a falar, hoje ele fala muito bem, isso já é um tema, né, superado, a dicção dele é excelente, por exemplo, né? Essa questão de botar a mão no ouvido acabou, ele não tem muita dificuldade com ambientes com barulho, ele vai em festinha de aniversário normalmente, de vez em quando é algo muito extremo, especialmente quando tem alguma criança gritando ou chorando, ele se desregula um pouquinho, ele bota a mão no ouvido, se encolhe, pede ali um aconchego, mas ele consegue já também se regular sozinho, né? Então ele desenvolveu bastante, né? Ele olha a gente mais, ele é afetuoso, ele é muito carinhoso com a gente, e como eu disse, ele é muito sociável. Então, nós vemos que o diagnóstico precoce, né, o estímulo precoce, ainda que o diagnóstico tenha vindo um pouco depois, mas a gente já levou ele nas primeiras intervenções ali vai me fugir a idade certa, mas entre 1 ano e meio mais ou menos, entre 1 ano e meio e 2 anos, e coincidia com aquela época da pandemia, as coisas fechadas, então a gente teve que ser bastante intencional nessa busca, né? E a Selminha, como psicóloga, estando sempre muito atenta, ainda que a gente não entendesse, né? Eu mesmo não entendi, às vezes a gente acha que é normal, que é só uma fase, que vai passar, que vai ficar, né? Uma hora vai vir aquela habilidade ou alguma coisa do tipo. A intervenção veio e ela foi muito positiva, né? Então, buscar o acompanhamento com o psicólogo, com o fono, com o neuropediatra, pessoas que vão poder olhar de forma clara. Mesmo eu que não sou nada disso, né? A gente que vai se informando,
e convive nesses ambientes, né? Igual quando a gente está nas terapias, a gente vai vendo as crianças chegando e a forma com que cada criança se comporta ali quando está esperando, e a gente vai vendo realmente que existem padrões que se repetem, né? Então, a pessoa que vive disso, que convive com essas crianças no dia a dia, ela vai saber olhar e vai saber ver, né? Especialmente se não for tão leve, se for um pouquinho fora ali, eu acho que o profissional certamente, né, vai saber identificar e depois vai saber te orientar, vai saber acalmar, vai saber mostrar quais vão ser os potenciais, as coisas que vão acontecer. E a gente não ter medo, né, queridos? Não ter medo, não ter preconceito, corra atrás. Tem muitas famílias que vivem em negação do problema. Ah, não é assim mesmo, não sei o quê. E aí não busca, fica negando ali. Isso, a criança perde tempo, porque se ela for receber esse estímulo já mais velha, com 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos, ou só depois de adolescente, o cérebro já vai estar mais consolidado, vai estar mais formado, tem menos plasticidade que se faz para se adaptar, para aprender coisas novas, para se expandir habilidades, né? Então, quanto antes a criança foi estimulada, foi estimulado e aí depois viu que não era autismo. Mas é aquela coisa, né, que eles mal não fez, né? Foi estimulado, passou por uma fono, por um psicólogo e descobriu que não era, glória a Deus, beleza, né? Vida que segue, estimulou ali a criança e foi, né? Até mesmo para adultos, né? Muitos adultos, talvez, ao conhecer o diagnóstico do filho, pode se identificar também, né? E correr atrás de um diagnóstico que talvez nunca veio. Por fim, queridos, para a gente encerrar essa breve reflexão, o tema dessa campanha da Igreja Metodista para 2024 é: todo mundo precisa de uma igreja para chamar de sua. E a reflexão é essa, né? Que tem que se conhecer esse contexto todo do autismo para a gente acolher esse grupo dentro da igreja. É importante que a igreja entenda essa demanda missionária, né, de trabalhar com a comunidade autista. E às vezes é preciso fazer adaptações. É bacana que a própria Rede Kids está bem antenada com isso, já teve palestras sobre isso, capacitando os professores e os pais. Tá um grupo de WhatsApp aí chamada Mães Atípicas, se não me engano, que a minha esposa faz parte, a Ana Cláudia faz parte, que também é uma mãe de uma criança com autismo, e estão ali se conectando, trocando informações, né, a igreja se movendo em direção a essa causa, porque a igreja, querendo ou não, né, queridos, se torna um ambiente desafiador para o autista, porque a igreja tem muitas coisas que desorganizam a criança, né, com autismo. É muita gente, muita luz, muito barulho, muita coisa que são estímulos fortes, né, para essa criança se desestabilizar, se desorganizar. E às vezes a criança passa a ter até um comportamento às vezes mais né, um comportamento mais inapropriado exatamente pelo excesso de estímulos, né? Então, tudo isso precisa ser discutido, ser adaptado para a gente chegar, né, em um ambiente que seja bom para todos, né? Tem uma criança, eu não lembro o nome da criança, e também não preciso citá-la nominalmente, né? Mas tem uma criança que usa aquele aparelho de fone, por quê? Às vezes tem gente que não sabe, para ajudar exatamente a abafar o barulho, para não chegar um som tão alto no ouvidinho da criança, para ela não se desorganizar, para ela não ficar com medo, para ela não se encolher, ou ela para não ficar irada. E aí o fone abafa, ela mantém ali organização. Enfim, né, queridos?
a dificuldade na comunicação social pode levar ela a um comportamento também mais inapropriado, correr, rodar pela igreja. Mas é importante também que a gente saiba que não é culpa da criança, né? Não é culpa dos pais, são comportamentos diferentes que existem e que a gente tem que estar aberto, né, a conhecer, a saber, não julgar, mas procurar saber a condição da criança, se podemos ajudar de alguma forma, né, ao invés de julgar as crianças, mas para que a nossa igreja possa ser um ambiente acolhedor. Todo mundo precisa de uma igreja para chamar de sua. Então, Jesus foi alguém que acolheu todo mundo que era diferente, né? Os cegos, os aleijados, aquela parábola da ceia, né? Se a galera que está boa zona aí, né, com dinheiro, com os religiosos e tudo mais, não quer vir, vamos fazer aqui essa mesa para todo mundo que é diferente, para todo mundo que não se espera, e vamos acolher nesse grande banquete. Jesus, quando foi questionado na passagem que a gente leu lá no começo, é culpa de quem? Nossos instintos, às vezes, muitas vezes, né, queridos, ao ver o diferente na igreja, é julgar, apontar o dedo para os pais, mas que a nossa igreja possa ser um espaço de acolhimento para o diferente, né? Que possa ser um espaço de acolhimento para os autistas. O número está crescendo, então, né? Então, a gente tem que estar ligado. Uma a cada 36 crianças, quer dizer, no grupo que a gente trabalha aqui na igreja, sempre vai ter 1, ou 2, ou 3, ou 4. E como que a gente vai fazer, né? Vai eliminar a criança do meio ou vai aprender formas de acolher essa criança? O pastor que propôs esse tema se chama Glauco Ferreira e ele tem uma página no Instagram que se chama Autismo na Igreja, @autismo na igreja. Você pode entrar lá para ver, você pode ver o material também então no site da Igreja Metodista Nacional, metodista.org.br. Então é isso, queridos. Vou mostrar, quase que eu esqueci, pedi para o Gabriel postar uma foto do Gustavo anteontem, segunda-feira, lá no Ponto Missionário. Jesus esteve lá no... Então vamos ter mais um tempinho de louvor e daqui a pouco a gente volta. Diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui, disposto a ouvir a sua voz. Abro meu coração para fazeres o que queres de mim. Tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser restaurado, vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo teu coração, vem com tua mão. Eu quero ser um homem segundo seu coração, dá-me um novo coração, um coração igual ao teu, dá-me um novo coração,
moldado por tuas mãos. Senhor, estou aqui, disposto a ouvir a tua voz. Abro meu coração pra fazeres o que queres de mim. Diga pra ele tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser restaurado. Vem, Senhor, vem com tua mão. Eu quero ser um homem, uma igreja segundo o teu coração. Vem, Senhor, vem com tua mão. Eu quero ser um coração igual ao teu, dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Preciso um novo coração, dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Coração disposto a te oferecer e cumprir todo o teu querer. O coração disposto a te oferecer e cumprir todo o teu querer. Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Declare isso mais uma vez, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Você pode abrir a sua boca e fazer a sua canção nesse momento ao Senhor. Senhor Jesus, como eu preciso do Senhor. Ó Deus, eu creio que estás aqui neste lugar. Eu creio que estás ouvindo a adoração que sai dos meus lábios, a adoração que sai do meu coração. Dá-me um novo coração, um coração. Dá-me um novo coração, um coração moldado por tuas mãos. Glória a Deus, queremos um coração igual ao de Jesus. Dia 3 de abril, os aniversariantes do dia são os seguintes: Cláudia Suzana de Almeida, Ricardo de Matos Zerlotini, Luiz Paulo Damasceno de Souza, Renato Aice Martins e Bruno Rocha Guedes. São os aniversariantes de hoje.
Então queremos abençoar os nossos aniversariantes, abençoar a vida de vocês que estão em casa e clamar ao Senhor, né, queridos, pelos nossas crianças autistas, pelos adultos autistas, né? Esqueci de mencionar aqui também o seriado The Chosen, né? Trouxe essa pauta também, que foi algo muito interessante, né? O Mateus, discípulo, né? Que é representado ali na série, ainda que não tenha esse nome na série, porque na época não tinha esse diagnóstico, mas olhando com os olhos de hoje, a gente pode ver que eles fizeram um personagem autista, né? E ele esteve no Brasil recentemente, inclusive o ator falou que o filho do diretor do The Chosen tem autismo e eles tiveram esse interesse de incluir essa pauta no seriado e que foi bem legal, né? E é isso, orar pelas famílias dessas crianças, né? Orar pela igreja para que possa ser essa comunidade acolhedora. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelos nossos aniversariantes de hoje, por esses irmãos e irmãs que completam mais um ano. Queremos declarar uma palavra de bênção e de vitória sobre cada um deles. Te agradecemos também, Pai, por essa oportunidade de trazer a conscientização sobre esse tema importante. Que o Senhor abençoe as nossas crianças atípicas, que o Senhor dê a elas, Pai, um desenvolvimento, Pai, tranquilo, um desenvolvimento pleno, que elas possam encontrar, Senhor Deus, cada vez mais um caminho, Pai, para uma vida de independência, de autonomia, Senhor Deus, de relacionamentos saudáveis, que o Senhor conduza, Pai, cada criança, cada família nesse processo. Talvez existam famílias passando por esse cenário que se sintam desencorajadas, desanimadas, cansadas, de repente pelo excesso de trabalho, pela incerteza do diagnóstico ou pelo comportamento desafiador da criança. Mas pedimos, Pai, que o Senhor renove as forças, renove a esperança, renove, Pai, o vigor de cada pai, de cada mãe também nesse processo, Deus. E ajuda-nos, Deus, como igreja, como pastores, como líderes, como ministérios infantis das nossas igrejas, Senhor Deus, a estarem atentos e abertos, Pai, a acolher aquele que é diferente, a acolher aquele que não se comporta, de repente, da maneira que se espera, Senhor Deus, mas que o nosso coração possa sempre estar aberto a entender, aberto a acolher e não a excluir, a julgar, Senhor Deus. Que cada autista, cada família atípica, Senhor Deus, possa realmente encontrar uma igreja que possa chamar de sua. Então abençoamos também cada pessoa, cada irmão e irmã que está conectado aqui conosco nessa manhã, com as suas lutas, com suas dores, com os seus pedidos, com a busca pela cura, pela libertação, pelo milagre, Pai. Que o Senhor dê a porção que cada um precisa nesse tempo, Senhor Deus. Nós te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então é isso aí, querido. Deus abençoe muito sua vida, seu dia. Um grande abraço e até mais.